O livro dos Salmos, cujo tema está inserido no Salmos de número 37, verso de número 5, ele está inserido dentro de um livro chamado de Salmos, que na divisão didática da língua portuguesa, para facilitar a leitura das Escrituras Sagradas para aqueles que estudam, ele foi dividido a princípio, os seus 66 livros, em Antigo Testamento e Novo Testamento. E para continuar a divisão didática, para que essa facilidade nas pesquisas e estudos das Escrituras Sagradas, também foram divididos 39 livros do Antigo Testamento em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Os livros chamados de Pentateuco dá início em Gênesis e termina em Deuteronômio. Os livros históricos, ele inicia-se com Josué e termina com Esther. Os livros poéticos, ele começa com Jó e termina em Cantares. Profetas maiores começam com Isaías e termina com Daniel. E profetas menores começa com Oséias e termina com Malaquias, fazendo assim esta divisão didática dos 39 livros do Antigo Testamento, para que assim pudesse ter facilitado aos leitores da Bíblia Sagrada o seu estudo. E ainda assim, dentro deste contexto, nós vamos encontrar o livro dos Salmos, que está inserido também dentro dos livros poéticos, que começa com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Se os irmãos observarem, muita gente tem dificuldade de entender por que do livro de Jó a Cantares, esses livros são chamados de livros poéticos, exatamente pelo fato de que a poesia no Oriente Médio, ela se distingue da poesia no Ocidente. A poesia no Ocidente, ela normalmente é uma rima de palavras, e a poesia no Oriente Médio é uma rima de pensamentos. Por exemplo, se vocês observarem o livro dos Salmos de número 100, muito obrigado, meu querido, o livro dos Salmos de número 100, vocês vão encontrar o salmista dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Aí a segunda frase é: celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria. Vocês vão observar que existe uma junção de pensamentos, e por isso eles são chamados de livros poéticos. Não porque, como aqui no Ocidente, uma poesia para ser composta precisa ter uma rima de palavras. Não há uma rima de pensamentos. E sendo assim, o livro dos Salmos, conhecido por nós, aleluia, ele também se distingue, porque, segundo alguns pesquisadores, é o livro das Escrituras Sagradas, dentre os 66 livros mais lidos por todos os brasileiros, é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem salmos marcantes, né? Tem o Salmo da Poeira. Como assim, pastor? O Salmo da Poeira é o Salmo 91, que os crentes deixam aberto lá em cima da estante, nunca leu, nunca vai ler e não tem vontade de ler. Só quando ele levanta de madrugada para orar e ele ouve o gato gemendo no telhado, fica com medo, ele pega o Salmo 91 para bater no gato, porque ele acha que o Salmo 91 sozinho vai resolver o problema. Aleluia, quem está comigo aqui nesta noite? Mas existem salmos famosíssimos. O Salmo do Pastor, louvado seja Deus, Salmo 23, né? A gente gosta demais desses salmos e traz para nós como orações específicas. Muitos de nós costumamos em nossas orações fazer citações dos salmos. Isso é lindo, irmãos. Aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nesta noite. Melhor do que conhecer os salmos é ter intimidade com o dono do salmo. Quem está entendendo isso aqui nesta noite? Sabe por quê, irmãos? Porque religiões usam os salmos. A noiva do Cordeiro
conhece o Deus dos salmos. A noiva do Cordeiro tem intimidade com o Deus dos salmos. Aleluia! Eu quero conhecer aqui esta noiva nesta noite, porque nós viemos aqui exatamente para entregar a Ele algo. Eu entendo, irmão, que muita gente quando sai de casa ele pensa: Deus, fala comigo, entrega alguma coisa comigo para mim, diz alguma coisa a meu respeito. Existe esta grande necessidade de interação, mas deixa eu te perguntar aqui nesta noite: você veio para trazer o quê? Na cultura judaica, um irmão lá da igreja chamou um judeu para ir na igreja. Ele contou essa história. Ele disse: pastor, quando eu chamei ele, disse: vamos lá na minha igreja. A primeira coisa que ele perguntou: o que eu devo levar para o Senhor? Quem está comigo aqui nesta noite? Eu não quero fugir do tema, mas o tema é entrega. O livro dos Salmos, ele tem algumas peculiaridades, porque ele é um hinário oficial de Israel. É o segundo livro mais citado no Novo Testamento. Ele só perde para o livro de Isaías. Ele é citado mais ou menos 186 vezes no Novo Testamento. O livro dos Salmos tem escritores famosos. Davi foi o que compôs o maior número dos salmos. Compôs 74 salmos. Salomão também tem salmo de Salomão. Moisés tem salmo de Moisés lá. Sabe por quê? O livro dos Salmos, a compilação dos 150 capítulos, ou melhor, dos 150 capítulos do livro dos Salmos. Louvado seja Deus em adorar a Deus. Um dia, na alegria do Senhor, entrou dançando para dentro dos muros de Jerusalém. E eu fiquei aqui até meio constrangido, porque os irmãos cantaram um hino aqui legal, e eu estava doido para dar uns pulos e dar uma dançadinha também, mas a gente só cantou e não fez nada disso. Mas Davi não tinha restrição nenhuma. Davi não queria saber se Mical lá de cima ia olhar para ele e dizer assim: lá vai um vagabundo, porque foi assim que ela disse. Ela disse: lá vai o rei que nem um vagabundo dançando no meio das mulheres que tocam tamborins e adoram a Deus. E ele olha para ela e diz assim: pode chamar de vagabundo do jeito que você quiser, eu não troco a minha vida de adorador por opinião alheia. Quem está comigo aqui nesta noite, adore a Deus. Davi não tinha restrição nenhuma na questão de entrega. Ele não se preocupava com a opinião alheia. Existia uma grande diferença de adorar, porque nos dias de Moisés, a arca, vocês lembram como ela ficava? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo para adorar diante da arca. Nos dias de Davi, quando a arca foi trazida da casa de Obed-edom, Davi levou para cima do monte Moriá, e ele chamou os sumos sacerdotes e faz escala de levita e sacerdote. Vai ter adoração 24 horas, e a arca vai estar exposta para todo mundo ver. Todo mundo que chegava beirando o monte Moriá via a arca. Era sacerdote sacrificando, levita cantando 24 horas por dia. Aí eu fico pensando, da onde veio tanta unção poética para compor a maioria dos salmos que nós temos, aleluia, nas mãos hoje? Veio exatamente de uma vida de adorador pleno. A gente quer, mas precisa entregar, irmão. Quem está entendendo isso aqui nesta noite? O livro dos Salmos, ele tem algumas palavras que são curiosas. Por exemplo, Salmo 119, vocês vão encontrar nos 176 versos do Salmo 119, todos eles, com exceção a 3 versos, o salmista estava com tanta inspiração, pastor, que dos 176 versos que ele compõe, 173 é fazendo alusão à palavra. Ele chama a palavra de estatuto, de regra, de juízo, de palavra. Ele usa uma inspiração tão profunda, Deus o usa de uma forma tão gloriosa, que ele encontra mensagens
173 versos para fazer alusão à Bíblia, a palavra de Deus. Meu Deus! E existem algumas curiosidades no livro dos Salmos. Por exemplo, os músicos deveriam conhecer isso, eu sempre falo isso lá na igreja. Vocês vão encontrar no livro dos Salmos a palavra Selá, no final de alguns textos. Selá significa sinal para mudança no acompanhamento. Vocês vão encontrar um outro termo, Higaion. Era uma pausa para meditação em quem estava salmodiando. Vocês vão encontrar um outro termo chamado de mitão. Era um salmo de lamentação, algo que quem estava cantando em forma de arrependimento. Vocês vão encontrar também Paragedutum. Os estudiosos acreditam que era uma indicação de confissão. Vocês vão encontrar também um salmo chamado Salmo de Masquil, que também era uma poesia com uma finalidade de ensino, era doutrina, era ensino, instrução. E o livro dos Salmos, ele foi composto assim, a forma didática foi dividida assim. E aí a gente chega em um dos 74 Salmos de Davi, o Salmo de número 37, que foi um salmo escrito por este grande homem de Deus. Davi, ele aborda nesse salmo a prosperidade do ímpio. E parece ser um paradoxo, porque ele aborda um tema que muitas vezes está no coração de muita gente. Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio parece não sofrer tanto? E ele aborda este tema, que é um tema atual. Mas quando a gente observa o verso 25 do capítulo 37 do livro dos Salmos, a gente vai observar que ele agora, como velho, uma pessoa experiente, ele disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista agora, como alguém experiente, ele salmodia, ele canta, ele adora, e ele toca em um ponto que é para muitos um martírio. Quanta gente, irmão, que quando olha para o cenário que o rodeia, faz essas perguntas: Deus, aquele vizinho, toda semana tem um pancadão na casa dele, parece que nunca falta dinheiro para aquilo. E só foi eu querer fazer alguma coisa tão simples, eu não dei conta. O Salmo 37, o salmista aborda um tema que muita gente continua se perguntando: por que o ímpio muitas vezes parece ser mais feliz do que eu? O próprio salmista responde no verso de número 1 e 2, ele disse assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. No verso 2 ele disse assim: porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. O salmista estava dizendo assim: escute, tudo que o mundo faz tem prazo de validade. A noiva do Cordeiro começou aqui e vai continuar no céu, porque o Deus que começou a boa obra, Ele há de terminá-la. Ou seja, meu irmão, olhe para o Senhor. Oh meu Deus,
salmista nos dando 5 conselhos para que a gente tenha uma vida vitoriosa. Vocês vão ver o primeiro conselho no Salmo 37, no verso de número 3, quando ele diz: confia no Senhor e faz o bem. No versículo 4 ele deu o segundo conselho: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. No versículo de número 5 ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor. No versículo de número 7 ele disse: descansa no Senhor. No versículo de número 8 ele disse: deixa a ira e abandona o furor, porque isso te levará a fazer coisa ruim. Ele nos dá 5 conselhos para quem quer ter uma vida vitoriosa. Ele disse: confia, deleita-te, entrega, descansa e deixa. Eu vou repetir. Ele disse: confia, deleita-te, entrega, descansa e deixa. Quando eu comecei a observar e a pesquisar sobre o termo confia significa acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. O salmista disse: confia no Senhor. Ele estava dizendo: louvado seja Deus, acredite na sinceridade de Deus, acredite nas boas intenções de Deus. Um dia Deus, falando a um dos profetas maiores, a Ezequiel, ele disse: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele estava dizendo assim: eu não quero nada ruim para minha noiva, para o meu povo, para os meus filhos. Então aprenda a confiar na sinceridade de Deus. Pastor, então por que o processo é tão difícil? Porque se alguém te anunciou, irmão, que seria fácil, alguém mentiu para você. Aleluia! Porque a Bíblia diz que a porta é apertada, que o caminho é estreito. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus nos motivou e disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estude a palavra de Deus, ela sempre vai trazer para a gente: olha, aqui no mundo, louvado seja Deus, o negócio muitas vezes não vai ser do jeito que você quer, mas tenha confiança na minha sinceridade a teu respeito, confia de verdade. Louvado seja Deus, não tenha dúvidas de que aquele Deus que um dia você levou seu filho à casa de Deus e o consagrou ao Senhor, e hoje ele não está mais, e hoje muitas vezes ele está onde não era para estar. Aleluia! Continue confiando na sinceridade daquele que prometeu. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda depois de velho não se desviará dele. Sabe que ele é responsável para cumprir aquilo que ele prometeu. Arábia, calabra, e acreditar na sinceridade, nas boas intenções de Deus, é fazer o que Gideão fez no livro de Juízes capítulo 6, quando uma guerra estava estabelecida entre os midianitas e algumas tribos de Israel, porque Israel não era mais um todo, tinha se dividido no período teocrático. A Bíblia diz que naqueles dias um anjo desce aonde Gideão estava malhando trigo no lagar. Para malhar trigo precisava de espaço. Ele estava malhando trigo num espaço que se pisava uva, muito inferior, muito menor. E sabe o que eu vejo aqui? Deus nunca chamou pessoas medíocres. Sabe o que é ser medíocre? É ser mediano. Medíocre é aquela pessoa que, para não fazer, o argumento dele é: quando melhorar eu faço. Quando eu tiver um microfone melhor, eu prego. Quando eu tiver um instrumento melhor, vai sair mais bonito.
O medíocre fica esperando um cenário favorável para poder fazer alguma coisa. Mas o antônimo do medíocre é o sensacional, é o incrível. E o anjo, quando desce, ele não vê um medíocre, ele vê um homem incrível, que mesmo com perseguição, risco de morte, de saque, ele não abria mão de continuar trabalhando para sustentar a sua casa. E quando o anjo desce, o anjo diz a ele assim: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão não entendeu muito bem, pastor William. Diz: como é que o Senhor é conosco? Mas vocês não entenderam, porque o verbo lá não está conjugado no plural, é no singular. Deus não disse que era com Israel, Deus disse que era com Gideão. Aleluia. Escuta, para pessoas que muitas vezes têm um argumento de dizer assim: lá em casa é só eu, por isso que esse sofrimento todo, é por isso que você está lá, porque aonde você tiver a palavra, o rema, a revelação, o milagre tem que acompanhar a tua vida. Aleluia. O medíocre vai ficar esperando alguém de fora chegar para resolver o problema. O incrível não, ele vai sair daqui hoje como profeta da sua casa para dizer: eu cheguei, a bênção chegou. Se tiver contenda, tem que acabar. Se tiver problema, vai ter que virar a página, porque eu não aceito menos que isso. Deus está comigo. Aí Deus começa a fazer o processo seletivo com Gideão. Diz para Gideão assim: você vai combater contra os midianitas. Parece uma coisa simples, né, irmãos? Era 135 mil soldados midianitas. E a primeira chamada, ou melhor, a última chamada de Gideão, ele conseguiu ajuntar 32 mil. Numa conta básica, era 4 por 1. Para cada 4 soldados midianitas, um israelita tinha que matar 4. Aparentemente, Gideão olhou e disse: tá bom. Aí Deus disse: tá bom não, tem muita gente com você. Como assim? Já é 4 por 1 e tem muita gente com você. Grita no meio deles aí: os covardes e medrosos voltem. Oh meu Deus, não se assuste, porque para a guerra que muitas vezes você está passando, a seleção quem vai fazer é Deus, não é você. Porque você pode escolher o parente, o aderente, o melhor amigo, e eles muitas vezes não vai suportar o processo. Aleluia. Por isso que a seleção, ela vem de Deus para quem vai lutar junto com você. Eu vi um filósofo falando sobre isso. Ele disse: mais importante do que a guerra é quem luta do teu lado. E aí, para lutar do teu lado, é Deus que escolhe, porque é Ele que sabe quem vai ter condições de ir até o final com você. Aleluia. Quem está comigo aqui entendendo nesta noite? Aleluia. Para quem não se ateve ainda ao tema desta noite, escuta 5 conselhos do salmista para você ter uma vida vitoriosa. Confia, acredite na sinceridade de Deus, não desconfie de Deus. E mesmo quando tudo ficar mais difícil, porque quando Gideão grita, irmãos, os covardes e medrosos voltam, 22 mil foi embora, ficou só 10. Agora na soma, que era 135 mil homens para 32 mil, aleluia, que era 4 por 1, isso se multiplicou, agora 13 por 1. Agora era 135 mil contra 10. Aí Gideão pensou: bom, vamos lá. Deus falou: vai não, tem muita gente aí ainda. Se vocês forem com essa quantidade de gente, vocês vão dizer que não fui eu que fiz o milagre.
Quem está entendendo aqui nesta noite? Deixa eu profetizar para a tua vida. Se você está precisando de milagre, tira a sua mão do negócio. Quem está entendendo? Porque quem está precisando de milagre fica com a mão em cima, o milagre não chega. Milagre não vem pela tua vida, vem pelas mãos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus diz: tem muita gente, leva esse povo para beber água. Quem lamber água como um cão, você separa de lado. Gideão vai lá e leva o povo para beber água. Dos 10.000, 9.700 ele coloca de lado e o rio para tomar banho. E Gideão estava observando quem lambia a água como um cão, vigiando. Para surpresa de Gideão, tinha só 300. Meu Deus. Agora era 450 por uma. Cada sol venceu os midianitas. Mas espera aí, quem foi que prometeu que a vitória chegaria? Foi o sacerdote? Foi o levita? Foi algum príncipe das tribos de Israel? Não. O anjo desceu do céu e disse: o Senhor é contigo, e ele te chamou e te escolheu para subjugar os midianitas. Então ele confiou na promessa, ele não desacreditou, irmão, ele confiou na sinceridade daquele que o prometeu. Meu Deus, será que vai acontecer, irmão? Deixa de ser Tomé e seja crente. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que agora Gideão pega os 300, separa 3 batalhões de 100, dá para eles uma botija vazia, um cântaro, uma tocha, e ele monta 3 batalhões, 100 homens à sua direita, 100 homens à sua esquerda e 100 homens na sua retaguarda. Ele cerca o exército dos midianitas com 132.000 homens numa noite. Eles acendem a tocha e Gideão grita. Todos eles quebram o cântaro na mão e começam a marchar sem sair do lugar. E gritam pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Eles marchando sem sair do lugar, gritando pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. A Bíblia diz que os 135.000 homens começam a se matar, e naquele dia 120.000 homens se matam entre eles, assustados, sem saber o que estava acontecendo. Pastor, mas sobrou 15.000, agora era 50-1. Quando Gideão olhou os 120.000 caídos no chão, ele disse: a espada agora gruda na mão, e eu só paro até o último midianita cair por terra, porque Deus que prometeu é fiel para cumprir. Não confie desconfiado. Deus falou que vai fazer, irmão, Ele vai fazer. Aleluia, se Deus prometeu, vai acontecer. Aí o salmista deu o segundo conselho: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O dicionário da língua portuguesa define deleita-te como provocar satisfação, provocar prazer, se deliciar, se contentar, regozijar-se. Irmão, entenda aqui uma coisa: é muito fácil fazer isso quando está na bênção. O armário está cheio, a conta bancária não tem muito, mas o que tem lá dá para, se ficar desempregado, sustenta.
Muito fácil da glória. Jesus um dia disse assim: meus filhos, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo não me conhece. E sabe qual é a diferença da paz que o mundo dá e a paz que Cristo dá? A paz que o mundo dá, ela é baseada e alicerçada naquilo que você tem. Se você tem saúde, você tem paz. Se você tem recurso financeiro, você tem paz. Se a sua casa está bem, você tem paz. Mas se faltar alguma coisa desse gênero, a paz acaba, o desespero chega. Mas Jesus disse assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo não me conhece. A paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo, você está na prova, mas você tem paz. Muitas vezes não tem o recurso que você precisa, mas você deita a cabeça no travesseiro e continua confiando, porque você entende que Ele é sincero na promessa. A paz que Cristo dá, o filho muitas vezes está lá, correndo risco de morte todo dia. Deus de Madureira. Eu comecei a pastorear a igreja em São Paulo, e depois que eu construí a igreja, o ministério me enviou para cuidar da regional aqui em Divinópolis. Eu estou em Divinópolis há 17 anos. Mas lá em São Paulo, eu sou filho único de 7 irmãs mulheres. Eu saí de casa com 13 anos. Não existia crime organizado em São Paulo nessa época, e era uma guerra. E um dia, depois de tomar mais de 25 tiros numa favela, depois de estar numa roda de samba, eu entrei correndo, pastor, dentro de uma igreja que estava tendo vigília dentro da favela. Sabe quem estava lá? Uma irmã minha que tinha se convertido, e ela estava em campanha de oração há 6 meses, e a oração dela era: Jesus, não deixa meu irmão morrer sem salvação, não. Jesus, salva meu irmão, é o único irmão homem que eu tenho, ele vai morrer, Jesus, salva ele. Eu entrei naquele dia na igreja, recebi a primeira oração, nunca mais eu saí da igreja. Aleluia. Muita gente dizia: ele vai sair, ele só estava lá porque estava perigoso. Ah, meu irmão, louvado seja Deus, o Deus que prometeu continua sendo fiel. Eu e você precisamos confiar na sinceridade de Deus. Aleluia. Eu não sei se tem crente aqui passando pelo processo, que é um processo dolorido, difícil, árduo, aleluia, mas entenda uma coisa, meu irmão: aquele que crê em Jesus, ainda que estiver morto, vai viver. E eu quero profetizar isso para sua casa, aqui nesta noite. Aquele que estiver morto lá, Deus vai ressuscitar a vida dele. Você vai ver ele cantando, pregando, servindo, evangelizando, porque é promessa. Confia. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã do Rio de Janeiro, que ela dizia que quando o filho estava nas drogas, o filho era músico do Tim Maia, ela dizia: meu filho vai ser crente porque Jesus falou que ia. O filho estava no CTI por causa de um acidente. Ela estava no hospital cantando. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha desespero, não tinha grito. Ela estava cantando porque ela cria de verdade. Ela diz: Deus prometeu, e aquele que prometeu é fiel. Ele só está passando pelo processo. O processo é difícil, é doloroso, é árduo, mas vai passar. O evangelho vai chegar nele. E hoje ele é pastor, irmão. Eu não sei se você está entendendo. Adorar quando as coisas estão bem é fácil, mas salvo em Cristo Jesus, confia na promessa, porque quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem prometeu é fiel. Continue acreditando na sinceridade de Deus e louve. Deleita
Mas depois do Senhor, estou terminando, gente. Eu vou pular uma entrega e vou para o descanso. Do verso de número 7, o salmista diz: descansa no Senhor. O termo descansar significa apoiar-se, se tranquilizar. Na psicologia moderna, o ser humano está sendo, esse tempo está sendo conhecido como o tempo da ansiedade. A ansiedade deixou de ter aquela aparência até engraçada, que a pessoa dizia assim: não, estou comendo demais, isso é ansiedade. E ganhou uma cara patológica. As pessoas estão tomando remédio pesado para isso. Quem está comigo aqui nesta noite? Deixa eu ministrar a cura para a tua vida. Deixa eu ministrar a cura para a tua vida, porque são 5 conselhos básicos que o salmista dá para você ter uma vida vitoriosa. Aleluia. Tem gente que não consegue se ater, a ansiedade está matando ele, está acabando com ele. Aleluia. Quando começa a atacar, ele não sabe o que faz. Louvado seja Deus. Deixa eu te dar um conselho: dobra o joelho na beira da tua cama e chora, porque o Espírito de Deus vai visitar a tua vida e logo você vai ver o que ele vai fazer. O salmista diz: descansa, se tranquiliza no Senhor, se apoie nele. Pedro diz: lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia. A ansiedade é oposta à tranquilização que nós precisamos ter. Então entenda, o conselho bíblico é: confia, deleita, descansa. O quarto conselho: deixa a ira. Eu acho que eu nem vou falar disso aqui hoje. Deixa a ira, abandona o furor, porque isso vai levar você a praticar o que é ruim. Foi o que o salmista disse no verso 8. Porque a Bíblia diz que a ira não é boa conselheira. E os crentes hoje estão tudo valente, irmão. Os crentes hoje, se deixar, a mãe não pode falar com o pai, não. Agora, ou melhor, a mãe não pode falar com o filho, não. É o contrário, agora é o filho que fala com a mãe. A mãe diz: vamos para a igreja. Ele disse: nem a senhora vai hoje. Lá na nossa igreja tem umas 8 lá para ganhar, tem uma aqui, né? Tem um pai fresco que um pai que ganhou a menina esses dias, essa semana. Tem uns 8 lá. Disse que era um bebedouro, viu, irmão? Não podia beber água no bebedouro. As irmãs casadas lá estavam engravidando. Eu disse: eles não arrumam, senão eu vou ter que trocar o bebedouro. Só esse ano lá tem umas 8 grávidas. E eu tenho falado muito isso: não inverta o papel não, porque Deus nos deu a cartilha para fazer dar certo. Se fizer diferente, dá ruim. E o salmista, no verso de número 8, ele deu um conselho: deixa a ira e abandona o furor. Você está bravo, irmão? Está bravo? Está bravo. As irmãs que me perdoam, mas 90% das brigas que tem agressão na igreja, a mulher sempre dá o primeiro tapa, e isso eu cuido disso há 24 anos. Porque na hora do argumento elas não conseguem continuar argumentando, deixou de ser discussão, irmão, e vira briga. Aí acaba o argumento, só vê pescotapa para todo lado. Aí depois chama o pastor, chama o pastor, chama o pastor. Sabe por que os homens não vão na delegacia? Porque eles têm vergonha de chegar lá para o delegado e dizer assim: delegado, eu quero usar a Lei Maria da Penha. O que aconteceu? Minha mulher me bateu. Aí, para não ir na Maria da Penha, vai no pastor.
Ô irmão, é melhor ela bater do que você, irmão. Deixa, você aguenta. Ora para Jesus converter o coração dela, irmão. Ora. Mas tem marido porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Século 21, tá bom? Particularmente, quando alguém valente assim, que gosta de bater em mulher, aparece, eu chamo o irmão maior da igreja. Eu não falo para mim não, porque eu sou pequeno. Eu levo o maior da igreja. Eu digo, agora bata nele. Você bate na sua mulher, bata nele. Bata nele que eu quero ver. E eu falo para as mulheres da igreja, irmão, século 21, não aceita isso não. Não aceita menos do que ser tratada como princesa. Eu tenho 2 filhos, esse aqui e o outro. Eu falo para eles, trate como princesa. Que se um dia não der certo, elas vão se arrepender o resto da vida de ter perdido um partido. Trate da melhor forma possível. Veja como é que papai trata a mamãe. Tá ali, tem 27 anos, irmão, e ela é pernambucana. Da Gema. Uma parte é da Paraíba, a outra é do Pernambuco, pastor. E o poeta diz que Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. E quando eu casei, irmão, eu era filho único de 7 mulheres. Aí a mamãe dizia, nem água no filtro ele pega. Era tudo na mão. Quando eu casei com ela, sabe o que ela fez? Vou lhe ensinar a ser homem. Porque tem homem que pensa que perde a masculinidade quando começa a fazer as coisas em casa. E ele até diz assim, eu vou ajudar quando der. Lá você não está lá para ajudar, a casa é sua, você tem que fazer porque é sua obrigação. Você não está lá no hotel, você não está ajudando nada, é seu. Hoje a cozinha é minha. Tem alguém comigo aqui nesta noite? E na minha vida matrimonial eu tenho vivido o melhor de Deus na terra. Porque quando era difícil, eu chorava pensando, meu Deus, que prova é essa? Mas não era a prova, era a pessoa certa que Deus tinha levantado para o lugar certo para me ensinar alguns valores que eu não tinha. Meu irmão, não sei se você está entendendo. Deixa aí, abandona o furor. Vai usufruir do melhor de Deus na terra. Sabe aquela pessoa que você muitas vezes pensa, é prova? É o melhor de Deus para a tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer por internet disso. Deus é fiel, irmão. Aleluia. Meu Deus, eu vou encerrar. O último conselho, verso de número 5, ele diz, entrega. Entrega é colocar em poder de alguém. É dar posse a alguém. Entregar, irmão, é deixar de resistir. Tem gente que Deus está dizendo assim, me dá. E ele está assim, eu dou, mas não solta de jeito nenhum. Entregar, irmão, é deixar de resistir. É deixar de dominar. O maior símbolo de entrega está em Gênesis, capítulo 22. Filhinho da promessa. O menino é bonitinho, né? É crente. Como é que ele está aí? Bom? Saúde? Boa? Então tá bom. Pega ele, leva para o Moriá e mata ele para mim. Falar de entrega é lindo. Entregar é outra história.
leva Isaque, o teu único filho, para Moriá e sacrifica ele para mim. A Bíblia diz que Abraão pega um facho de lenha, bota nas costas do menino que ia morrer e ainda tinha que carregar o cutelo e o fogo, pega o sacrificado. E quando chega perto do Moriá, ele diz para os moços: vocês ficam aí, que eu vou com Isaque. Nós sacrificaremos, adoraremos e voltaremos. E é interessante porque ele conjuga o verbo no plural. Ele diz: nós iremos, adoraremos, sacrificaremos e voltaremos. A Bíblia diz que ele chega no local indicado. Meu Deus. O menino olha para o pai e diz assim: pai, a lenha está aqui, o fogo também, o cutelo está aí também. Cadê o holocausto, o sacrifício? Cadê o bicho que nós vamos sacrificar? Aí Abraão olha para o filho e diz assim: calma, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele faz o altar, coloca, arruma a lenha e deita o menino em cima. Oh meu Deus. Ele pega o cutelo e quando ele levanta para imolar, Deus sabia que ele ia fazer aquilo. Uma janela no céu se abre, uma voz diz assim: Abraão! Faz isso não, meu filho, agora eu sei que tu teme a Deus. Sabe por quê? Ele deu, ele entregou, ele confiou o seu melhor nas mãos de Deus. Então quando você tiver que, não faça isso resistindo, porque Deus tem muito mais para fazer. Abraão só foi quem foi porque foi capaz de entregar o melhor, de dar o melhor, de oferecer o melhor. Se você oferece o melhor, se você dá... Ah, meu Deus. Vamos ficar de pé com a gentileza. Permissão, pastor. Pastor de igreja conhece as reais necessidades da igreja. É assim, meu filho? Eu não sei qual é o tipo de sacrifício que a gente está oferecendo ao Senhor. Se no dia da oração você chega faltando 10 minutos para acabar, a oração começa às 7, você chega 10 para as 8. Se quando é colocado algo na sua mão para fazer, você só faz o que lhe manda. Como assim, pastor? Não é para ser assim, não. Jesus disse isso. Quando você fizer só o que foi mandado, se considere servo inútil, que você só fez o que te mandaram fazer. E sabe o que isso significa? A mamãe sai para trabalhar e diz para a menina assim: arruma a cama pelo menos, para quando eu voltar a sua cama está dobrada. A menina vai lá e arruma a cama, mas ela comeu e deixou louça na pia, panela suja, casa está para varrer. Aí a mãe chega e diz assim: mas está tudo bagunçado. Ela vai dizer: mas a cama eu arrumei, eu fiz o que a senhora mandou. Servo inútil, só fez o que foi mandado, sabendo de um monte de coisa que tinha para fazer. Quem está comigo aqui nesta noite? A gente está com tanta dificuldade de entregar, que até quando a gente vai entregar, é só a metade, a gente segura. Aqui não acontece não, tá bom? Só lá no Niterói. Nem dízimo os crentes estão querendo dar mais, porque na internet diz que não é para dar dízimo não, pastor. Aqui não tem, tá bom, irmão? Só lá no Niterói.
Mas a gente quer. E tem dificuldade de confiar. A gente quer. Mas e para entregar? E para colocar nas mãos dele e dizer, governa aí. Deus domina tudo, menos o meu bolso. Deus é Senhor da minha vida, menos da minha finança. E isso quando a gente não quer fazer como Ananias e Safira, entregar pela metade. E dizer, tá aí Deus, ó, tô entregando, tá nada, irmão. Deus conhece, Ele viu, Ele sabe, Ele entende. O teu relacionamento com Deus tem que ser pleno. Ou você confia de verdade que Ele é justo e fiel e que vai cuidar do seu filho, do seu marido, da sua casa, da sua esposa, do seu trabalho, da sua finança. Vai, irmão, vai. Lá na igreja tem um irmão que acompanhou de São Paulo para cá. Estava numa prova, pastor. Sentou na frente de casa, a mulher xingando ele porque tinha um menino novo para comprar fralda e ele estava desempregado. Mas ele era fiel. Ele pegou o violãozinho e começou. Pode me faltar o pão, pode me faltar a luz. E a mulher xingando ele lá, tem que ficar, vai procurar serviço, vagabundo. E o rapaz nunca foi, irmão. Você foi trabalhador. Mas na prova, a mulher passou uma prova já. Chegou uma Kombi na porta da casa do menino, com comida e fralda para o menino para 3 meses. Você é quem que mora fulano de tal? É. Então trouxe umas coisas, disse, não comprei nada, mas compraram, mandaram trazer. Pode descer? Pode. Foi só descendo. A mulher olhou e falou, o que é isso? Ele disse, pensa, você que é prova. Aleluia, isso aqui é pensa. Prova em você que não confia, não entrega, desacredita. Irmão, quem anda com Jesus sabe para onde vai, sabe que ele tem cuidado dele, porque ele é fiel. Então aprenda a entregar. Me perdoa, pastor Horácio. Glória a Jesus. Quem entendeu a mensagem, diga amém.